Peça desculpas ou saia da minha casa. Essas foram as palavras que meu filho gritou para mim depois que a esposa dele fez todo um drama de choro e humilhação na minha frente. Tudo começou na casa deles. Eu havia chegado para um jantar de família naquele sábado à noite. Isabela estava sentada em seu sofá caríssimo, com seu vestido de grife e aquele sorriso falso que sempre me dedicava quando André estava olhando. Um sorriso que sumia no instante em que ele virava a cabeça. O jantar transcorria desconfortável, como sempre. Isabela falava sem parar sobre as amigas ricas, sobre as viagens, sobre a última joia que André havia comprado para ela, um colar de diamantes que custou 40 mil reais. 40 mil. Ela mencionou o valor, 40 mil reais, 3 vezes durante o jantar. Como se precisasse que eu soubesse exatamente quanto valia. Como se precisasse esfregar na minha cara que ela tinha o dinheiro e o poder naquela relação. Eu tentava comer em silêncio. Assentia quando era necessário, sorria quando cabia. Eu fazia todo o possível para não dar motivos para conflito, mas com Isabela isso nunca era o bastante. Ela sempre encontrava um jeito de me transformar no problema. Clara, você me passou o sal sem que eu pedisse. A voz dela saiu estridente, ofendida, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Eu tinha visto que ela esticava a mão em direção ao saleiro e simplesmente o aproximei. Um gesto normal, um gesto de cortesia que qualquer pessoa faria à mesa, mas para Isabela foi a desculpa perfeita. Perdão, só quis ajudar, eu disse com calma, com aquela paciência infinita que desenvolvi ao longo de 3 anos aguentando seus desprezos, mas ela já estava armando o teatro dela. É que você sempre faz isso, sempre interfere, sempre se mete em tudo. Não posso nem sequer jantar tranquila sem que você esteja em cima de mim, me controlando. A voz dela aumentou. Os olhos se encheram de lágrimas falsas. Lágrimas que vieram em 1 segundo. Como se estivessem guardadas, esperando o momento perfeito para serem usadas. André largou os talheres sobre o prato. O som do metal contra a porcelana ecoou no silêncio que se formou. Eu o vi se virar para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes. Pura dureza, como se eu fosse uma estranha que acabava de insultar a esposa dele na própria casa. Isabela, meu amor, o que aconteceu? A voz dele saiu suave quando se dirigiu a ela, protetora, cheia de preocupação. O mesmo tom que usava comigo quando era criança e alguém o incomodava na escola. Mas agora, aquele tom era para ela, e para mim só restava o desprezo. Sua mãe me desrespeita o tempo todo. Eu não aguento mais, André. Não consigo mais fingir que está tudo bem quando ela sempre me faz sentir que não sou boa o suficiente para você. Isabela levou o guardanapo aos olhos. Soluçava, tremia, uma atuação digna de um prêmio, e meu filho estava acreditando em tudo. Eu fiquei paralisada na cadeira com o garfo ainda na mão, olhando a cena como se estivesse assistindo a um filme de terror onde a protagonista era eu mesma. Quis falar, quis me defender, mas as palavras ficaram presas na garganta porque eu sabia que nada do que eu dissesse iria importar. André já tinha escolhido o lado dele. Mãe, você precisa ir embora. A voz de André saiu seca, cortante, como se estivesse demitindo alguém que trabalhava para ele e tinha cometido um erro grave. Não quero você aqui esta noite. Eu me levantei devagar. As pernas tremiam, o coração batia tão forte que pensei que todos podiam ouvir. Peguei minha bolsa na cadeira. Minhas mãos se moviam sozinhas, como se meu corpo soubesse que eu tinha que sair dali antes que algo pior acontecesse. André, eu só queria ajudar. Não foi minha intenção incomodar a Isabela. Minha voz saiu quebrada, pequena, como se eu tivesse encolhido até me tornar algo insignificante, algo que não merecia mais estar naquela casa cheia de luxos e aparências. Mas ele já estava consolando essa esposa, abraçando-a, sussurrando coisas no ouvido dela, enquanto ela continuava a chorar contra o peito dele. Ele nem sequer me olhou quando caminhei em direção à porta. Nem sequer levantou a cabeça para ver a mãe dele ir embora com o coração partido. Cheguei à porta principal e a abri. O ar frio da noite me atingiu o rosto, mas antes que eu pudesse dar um passo para fora, ouvi a voz dele atrás de mim, firme, definitiva, como uma sentença que não admitia apelação. Mãe, isso não pode continuar assim, a Isabela tem razão, você está sempre interferindo.
Você sempre a faz se sentir desconfortável. Preciso que você venha no próximo sábado e peça desculpas a ela na frente de todos os nossos convidados. Vamos fazer um jantar e você vai se desculpar como deve ser. Ou então é melhor não voltar mais. Eu me virei para olhá-lo. Ali estava meu filho, o menino que criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou. O menino que alimentei com o pouco que tinha. O menino que vesti com roupas de segunda mão para que pudesse estudar em uma boa escola. O menino pelo qual trabalhei em turno duplo por anos. Aquele menino agora era um homem que me olhava como se eu fosse um problema que precisava resolver. Peça desculpas ou saia da minha casa. Essas palavras caíram sobre mim como pedras pesadas, frias, inamovíveis. Isabela apareceu atrás dele. Não chorava mais. Tinha um sorrisinho nos lábios, quase imperceptível, mas eu o vi. Aquele sorriso de vitória, aquele sorriso que dizia que ela tinha ganhado, que tinha me colocado no meu lugar, que tinha me transformado no que sempre quis que eu fosse, nada. Eu assenti, não por submissão, não porque aceitasse a versão dos fatos deles. Assenti porque naquele momento tomei uma decisão que mudaria tudo. Se eles queriam que eu me desculpasse na frente dos convidados, eu o faria, mas não da maneira que esperavam. Não com a cabeça baixa e a voz trêmula de uma mãe desesperada para recuperar o amor do filho. Não, eu iria àquele jantar. Eu ficaria de pé na frente de todos os amigos ricos deles e seus rostos de plástico. E eu diria algo que nenhum deles esperava ouvir. Algo que destruiria toda a fachada perfeita que Isabela e André haviam construído. Algo que os faria se arrepender de terem me tratado daquela forma. Está bem, André, eu vou no sábado. Vou me desculpar com Isabela. Eu prometo. Minha voz saiu calma, calma demais. Tão calma que vi um lampejo de dúvida nos olhos do meu filho. Mas já era tarde. Eu já tinha aceitado. Já tinha selado o próprio destino dele. Saí daquela casa com a coluna reta, sem olhar para trás, sem chorar, porque as lágrimas viriam depois, na solidão do meu apartamento, na escuridão do meu quarto, mas não ali, não na frente deles. Eu não lhes daria esse prazer. Caminhei pela rua vazia até o ponto de ônibus. O vento frio cortava meu rosto, mas eu mal sentia. Minha mente já estava trabalhando, lembrando, ligando pontos, reunindo peças de um quebra-cabeça que eu tinha ignorado por muito tempo, porque eu sabia de coisas que Isabela achava que ninguém mais sabia, coisas que eu tinha visto, ouvido, guardado em silêncio. O ônibus chegou. Sentei-me na parte de trás. Olhei pela janela enquanto a cidade passava embaçada. As luzes, os prédios, as pessoas caminhando com suas vidas normais, e eu ali, aos 67 anos, sentindo que tudo pelo que havia trabalhado estava desmoronando, mas também sentindo algo novo, algo que eu não sentia há muito tempo. Determinação. Porque aquele sábado não seria o dia em que Clara Medeiros se ajoelharia na frente de uma mulher manipuladora e de seu filho cegado pelo dinheiro. Aquele sábado seria o dia em que a verdade viria à tona. O dia em que todos veriam quem Isabela Cavalcante realmente era. O dia em que meu filho descobriria que o preço de humilhar a própria mãe é mais alto do que ele jamais imaginou. Cheguei ao meu apartamento, fechei a porta, fiquei parada na escuridão do hall e, pela primeira vez em 3 anos, sorri. Um sorriso pequeno, amargo, mas real, porque agora eu tinha um propósito. Agora eu tinha um plano e nada, nem ninguém, iria me deter. Houve um tempo em que André e eu éramos inseparáveis. Um tempo em que ele me procurava para me contar tudo. Suas alegrias, seus medos, seus sonhos. Um tempo em que eu era a pessoa favorita dele no mundo inteiro. Lembro-me do dia em que ele nasceu, 29 de março. Chovia tanto que as ruas pareciam rios. Eu estava sozinha no hospital. O pai dele havia nos deixado 2 meses antes, quando soube que um bebê estava a caminho. Ele disse que não estava pronto para ser pai, que tinha outros planos, que eu entenderia um dia. Eu nunca entendi, mas também não precisei. Porque quando puseram André nos meus braços e eu o vi abrir aqueles olhos escuros, soube que ele era tudo de que eu precisava nesta vida. Os primeiros anos foram difíceis. Eu trabalhava em uma lavanderia durante o dia e fazia faxina em escritórios à noite.
Dormia 4 horas, às vezes menos, mas toda vez que chegava em casa e via meu filho sorrir para mim no berço, todo o cansaço desaparecia. Toda a dor valia a pena porque eu estava construindo algo. Eu estava dando a meu filho a chance de ter uma vida melhor do que a minha. André foi um menino brilhante. Aprendeu a ler antes das outras crianças da classe. Sempre trazia notas boas. Os professores me diziam que ele era especial, que tinha um futuro promissor, e eu acreditava. Trabalhava mais horas, economizava cada centavo, tudo para que ele pudesse ir para uma boa universidade um dia. Quando ele tinha 8 anos, André ganhou um concurso de matemática na escola. Lembro-me de ele vir correndo para casa com o diploma nas mãos. Mãe, eu ganhei! Olha o que eu ganhei! Os olhos dele brilhavam de emoção, de orgulho. Eu o abracei tão forte que ele riu e me disse que eu estava o esmagando, mas eu não conseguia soltá-lo. Não conseguia parar de pensar que todo o sacrifício estava dando frutos. Naquela noite, jantamos a comida favorita dele, macarrão com molho de tomate. Nada elegante, nada caro, mas para nós era um banquete. Comemos sentados no chão da sala porque ainda não tínhamos mesa. Rimos. Falamos sobre os sonhos dele. Ele queria ser engenheiro, queria construir pontes enormes que conectassem cidades. Queria fazer coisas importantes e eu lhe disse que ele conseguiria, que eu faria todo o possível para que ele conseguisse. E eu fiz. Trabalhei até que meu corpo pedisse descanso e mesmo assim continuei. Cada real extra ia para uma conta poupança para a educação dele. Todo fim de semana que eu podia pegar um turno adicional, eu pegava, não importava o quão cansada eu estivesse. Não importava o quanto minhas costas doessem ou o quanto minhas mãos ardessem de tanto lavar e limpar. André era meu propósito, minha razão para seguir adiante. Quando ele chegou à adolescência, nosso relacionamento ficou ainda mais forte. Ele me contava sobre as garotas de quem gostava, sobre os problemas com os amigos, sobre as inseguranças dele. Eu era a confidente dele, a conselheira, o porto seguro. Toda noite, antes de dormir, ele vinha ao meu quarto e ficávamos conversando por horas. Sobre tudo, sobre nada, apenas aproveitando a companhia um do outro. Mãe, você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele me disse certa noite, quando tinha 15 anos. Ele tinha acabado de descobrir que uma colega de classe tinha pai e mãe e morava em uma casa grande com jardim. Acho que se sentiu mal pela nossa situação, pelo nosso apartamento pequeno, pelas roupas que eu usava e que já tinham anos. Mas eu peguei a mão dele e disse que não precisávamos de mais, que nós éramos o suficiente, que o amor não se mede em metros quadrados, nem em roupas novas. E ele acreditou em mim. Por muitos anos, ele acreditou. Éramos uma equipe, Clara e André, contra o mundo. Era o que dizíamos um ao outro. Era como nos sentíamos, invencíveis, unidos, inquebráveis. Ele conseguiu entrar na universidade com uma bolsa. Eu chorei de felicidade no dia em que a carta de aceitação chegou. Chorei tanto que André teve que me abraçar e dizer que estava tudo bem, que tínhamos conseguido, que a vida dele iria mudar. E mudou. Ele estudou engenharia civil, como sempre sonhou. Formou-se com honras. Conseguiu um emprego em uma grande construtora. Ganhava bem, muito bem, mais dinheiro do que tínhamos visto juntos em toda a nossa vida. A primeira coisa que ele fez quando recebeu o primeiro salário foi me levar para jantar em um restaurante chique. Mãe, isso é por tudo o que você fez por mim. Ele pediu vinho, pediu entrada, pediu sobremesa. Gastou quase R$800 naquela noite. Eu me sentia desconfortável com tanto luxo, mas ele estava tão feliz, tão orgulhoso de poder me convidar, tão grato. Ele pegou minha mão sobre a mesa e disse que nunca esqueceria tudo o que eu havia sacrificado por ele. Nunca esquecerei aquelas palavras porque foram as últimas palavras verdadeiramente honestas que ele me disse. As últimas palavras antes que tudo mudasse, antes que ela aparecesse. Durante os primeiros anos da carreira profissional, André vinha me visitar toda semana. Os domingos eram nossos. Comíamos juntos, assistíamos a filmes, falávamos sobre o trabalho, sobre os projetos, sobre os planos futuros. Ele me comprou uma geladeira nova quando a velha quebrou. Ajudou-me a pagar o aluguel quando tive um mês difícil. Era atencioso, carinhoso, presente. Mãe, quando eu tiver minha própria casa, você vai morar comigo. Ele me prometeu isso mais de uma vez.
Você nunca mais vai ter que se preocupar com nada. Eu vou cuidar de você como você cuidou de mim. E eu acreditei nele. Claro que acreditei. Era meu filho, meu menino, o homem em quem eu havia confiado toda a minha vida. Mas então ela chegou, Isabela Cavalcante. Ele a conheceu em um congresso de negócios. Uma mulher de família rica, com contatos, com influência, com todo o dinheiro que nunca tivemos. André me apresentou a ela 3 meses depois de começarem a namorar. Ele veio ao meu apartamento com ela em uma tarde de sábado. Mãe, quero que você conheça alguém muito especial. A voz dele soava emocionada, nervosa, como quando era criança e trazia algo importante para me mostrar. Abri a porta e lá estava ela, Isabela, com suas roupas de marca, seus sapatos caros, seu perfume que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Ela me olhou com um sorriso educado, mas os olhos dela me avaliaram em 1 segundo. Mediram-me, julgaram-me e me acharam insuficiente. Muito prazer, Clara. Ela não disse Senhora Medeiros, não disse sogra. Apenas Clara, como se fôssemos amigas da mesma idade, como se ela tivesse o direito de me tratar com tanta informalidade desde o primeiro momento. Ela entrou no meu apartamento e olhou ao redor com aquela expressão que agora eu conheço tão bem, aquela expressão que diz tudo sem dizer nada, aquela expressão que grita que pequeno, que velho, que pobre. Eu preparei café, servi biscoitos que havia comprado especialmente para aquela visita. Tentei puxar conversa, mas Isabela respondia com monossílabos, com sorrisos forçados, com olhares para o relógio, como se estar na minha casa fosse uma tortura que ela tinha que suportar apenas porque André havia pedido. E André não percebia, ou não queria perceber. Ele estava tão fascinado por ela, tão encantado. Olhava para ela como se fosse a coisa mais maravilhosa que já tinha visto na vida. E talvez para ele fosse, porque Isabela representava tudo o que ele nunca teve. O dinheiro, o status, a entrada em um mundo que antes ele só via de fora. Depois daquela visita, tudo mudou. Devagar no começo, tão devagar que eu quase não percebi. André começou a cancelar nossos domingos. Tenho um jantar com os pais da Isabela. Tenho um evento de trabalho. Tenho que acompanhar Isabela a um compromisso. Sempre havia um motivo. Sempre havia algo mais importante do que passar tempo comigo. As ligações se tornaram menos frequentes, as visitas mais espaçadas, e quando ele vinha, já não era o mesmo. Falava diferente, se vestia diferente. Até a forma como me olhava havia mudado, como se de repente sentisse vergonha de onde veio. Como se eu fosse uma lembrança incômoda de uma vida que ele queria esquecer, mas eu continuava esperando. Continuava acreditando que era apenas uma fase, que quando a novidade do relacionamento passasse, meu filho voltaria, que se lembraria de quem esteve ali quando ele não tinha nada, que se lembraria de quem sacrificou tudo para que ele pudesse chegar onde chegou. Quão enganada eu estava. Isabela entrou na vida do meu filho como uma tempestade silenciosa. No começo, tudo parecia normal, até bonito. André estava apaixonado e eu queria vê-lo feliz. É isso que uma mãe faz. Coloca a felicidade do filho acima das próprias dúvidas, acima daquela voz interna que diz que algo não está certo. Os primeiros meses depois de conhecê-la foram confusos. André continuava me visitando, mas já não era igual. Chegava apressado, ia embora cedo, estava sempre com o celular na mão, sempre esperando uma mensagem dela. E quando essa mensagem chegava, o rosto dele se iluminava de uma forma que me doía, porque aquela luz já não era para mim, já não era por estar comigo, era por ela. Um domingo, ele chegou com notícias. Mãe, eu e Isabela vamos nos casar. Ele disse isso com um sorriso enorme, com aquela empolgação de criança que sempre teve quando algo bom lhe acontecia. Eu deveria ter pulado de alegria, deveria tê-lo abraçado, deveria ter dito que estava feliz por ele, mas algo no meu peito apertou. Algo me disse que isso não ia acabar bem. Mesmo assim, sorri. Mesmo assim, o abracei. Mesmo assim, lhe disse todas as palavras que um filho espera ouvir da mãe em um momento como aquele. Porque é isso que as mães fazem. Engolimos nossos medos, escondemos nossas dúvidas e damos apoio, mesmo que por dentro estejamos morrendo de preocupação. O casamento foi elegante, luxuoso demais.
Eles se casaram em um salão que custou mais de R$ 150 mil, $150 mil, só por uma noite. Havia flores por todos os lados, rosas importadas, orquídeas, arranjos tão grandes que pareciam esculturas. A comida era de um chefe renomado. O bolo tinha 5 andares. Tudo era perfeito, tudo era excessivo, tudo era do mundo de Isabela. Eu me senti deslocada desde o momento em que entrei. Meu vestido era simples, bonito, mas simples. Eu o havia comprado em uma loja de descontos porque não podia gastar R$ 2.000, $2.000, em um vestido como as outras convidadas. Meu cabelo eu mesma arrumei. Meus sapatos já tinham 2 anos e enquanto eu caminhava entre todas aquelas pessoas elegantes, senti cada olhar, cada julgamento silencioso, cada pensamento que dizia: ela não pertence a este lugar. A família de Isabela me cumprimentou com cortesia fria. A mãe dela apertou minha mão como se estivesse tocando algo sujo. O pai nem sequer me olhou nos olhos. Os irmãos me ignoraram depois da saudação obrigatória. Eu era a mãe do noivo, mas para eles eu era invisível. Pior que invisível. Eu era um lembrete incômodo de que André veio de baixo, de que nem sempre teve dinheiro nenhum sobrenome importante. Durante a cerimônia, sentei-me na primeira fila, sozinha, porque não tinha mais ninguém. Minha família é pequena. Meus amigos não podiam arcar com os custos de um casamento assim. Então lá estava eu, vendo meu filho se casar com uma mulher que eu mal conhecia, vendo olhar para ela como se ela fosse o universo inteiro dele, e sentindo que eu estava me tornando nada. Na recepção, me sentaram em uma mesa no fundo, longe da mesa principal onde estavam os noivos, longe da família de Isabela, que ocupava as melhores mesas. Compartilhei a mesa com pessoas que também não conheciam ninguém, primos distantes de alguém. Amigos de amigos, todos igualmente perdidos naquele mar de luxo e aparências. André veio me cumprimentar durante a dança. Mãe, você está linda, ele mentiu. Eu sabia que não era verdade, mas agradeci a mentira, porque pelo menos significava que ele ainda se importava com os meus sentimentos. Dançamos uma música. Ele me levou para a pista e eu tentei não chorar. Tentei não pensar que aquele era o princípio do fim. Que depois daquele dia meu filho já não seria só meu. Já não precisaria de mim como antes. Obrigado por tudo, mãe, por ter me dado a vida que você me deu, por ter me preparado para este momento. Ele sussurrou no meu ouvido enquanto dançávamos. E eu assenti porque não conseguia falar, porque se eu abrisse a boca eu iria chorar. Eu ia implorar para que ele não se esquecesse de mim, para que não deixasse que ela o mudasse, para que se lembrasse de onde veio. Mas eu não disse nada, apenas dancei com meu filho. Apenas aproveitei aqueles 3 minutos que provavelmente seriam os últimos em que ele me veria como alguém importante na vida dele. Depois do casamento, tudo acelerou. André e Isabela foram morar juntos em uma casa que ela comprou. Uma casa enorme, em um bairro residencial, onde cada propriedade valia mais de R$ 2.500.000. Era $2.500.000. Fui visitá-los uma semana depois que voltaram da lua de mel. Levei um presente, um aparelho de jantar simples, mas bonito. Era o que eu podia pagar, o que meu orçamento permitia. Isabela abriu o presente na minha frente. Olhou para os pratos, virou-os para ver a marca e então sorriu. Aquele sorriso que eu já estava começando a conhecer, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Que gracinha, Clara! Obrigada! Embora a gente já tenha um aparelho de jantar, podemos usar este quando formos comer algo informal, algo simples. Ela deixou a caixa sobre a mesa como se fosse lixo que teria que jogar fora depois. André não disse nada, não defendeu meu presente, não disse à esposa para ser mais gentil, apenas olhou para o lado, desconfortável, envergonhado, e eu entendi naquele momento que não podia mais contar com ele, que ela já tinha mais poder sobre ele do que eu. Os meses seguintes foram um processo de desaparecimento lento. Toda vez que eu ligava, André estava ocupado. Toda vez que eu propunha visitá-los, havia um compromisso, um jantar, uma viagem, uma reunião, sempre algo que era mais importante do que passar tempo comigo. E quando finalmente me convidavam, Isabela estava lá, controlando a conversa, interrompendo quando eu falava, corrigindo coisas que eu dizia. André, sua mãe disse que o tomate vai primeiro, mas na verdade ele vai por último.
Pequenas correções, pequenas humilhações, planejadas para me fazer sentir tola, para me fazer sentir que eu não sabia de nada, que ela sabia mais, que ela era melhor, e o pior é que André deixava acontecer. Ele ria, assentia, concordava com ela, a mãe que o criou, a mãe que sacrificou tudo por ele, a mãe que trabalhou até se esgotar para que ele pudesse ter educação. Essa mãe agora era menos importante do que a opinião da esposa rica. Um dia eu os visitei sem avisar. Foi um erro. Eu soube no momento em que Isabela abriu a porta e eu vi. Pura irritação. Quase nojo. Clara, não sabíamos que você viria. Ela não disse entre. Não disse que surpresa. Apenas ficou ali parada na porta como se eu fosse uma vendedora insistente que tinha tocado no momento errado. É que eu queria ver o André. Faz 3 semanas que não o vejo. Minha voz saiu pequena, suplicante. Eu odiava como soava. Eu odiava ter me transformado em alguém que precisava implorar para ver o próprio filho. Ele está trabalhando. Tem uma reunião importante por chamada de vídeo. Não pode ser interrompido. Isabela já estava fechando a porta. Eu coloquei o pé para detê-la. Um gesto desesperado, um gesto patético. Mas eu precisava ver meu filho. Precisava ouvir a voz dele. Precisava sentir que ainda importava para alguém. Só um momento. Por favor, eu disse, quase implorando. E ela suspirou. Aquele suspiro longo que diz: que incômodo você é. Aquele suspiro que faz você se sentir um fardo, um problema, algo que tem que ser tolerado. Espere aqui. Ela não me deixou entrar. Fez-me ficar na varanda como se eu fosse uma estranha. Como se depois de carregar André no meu ventre por 9 meses, depois de criá-lo sozinha por 25 anos, eu não tivesse o direito de entrar na casa dele. Esperei por 15 minutos. Parada ali, sentindo como os vizinhos passavam e me olhavam, uma senhora mais velha parada em uma varanda elegante como se estivesse pedindo esmola. Era isso que eu devia parecer. Era isso que me fizeram sentir que eu era. Finalmente, André saiu. Estava com o celular na mão, o rosto tenso. Mãe, você não pode vir assim sem avisar. Eu estou trabalhando. Ele nem sequer me abraçou, nem sequer sorriu. Apenas me repreendeu como se eu fosse uma criança que tivesse feito algo errado. Eu só queria te ver, meu amor. Faz tempo que não conversamos. Tentei tocar o braço dele, mas ele se afastou. Um movimento pequeno, quase imperceptível. Mas eu o senti como um golpe. Eu te ligo depois, mãe. Agora eu não posso. E fechou a porta. Sem beijo, sem abraço, sem nada. Apenas fechou a porta e me deixou ali parada, sentindo que acabara de perder meu filho para sempre. Caminhei até o ponto de ônibus com lágrimas nos olhos. Chorei o caminho de volta para casa todo. Chorei no ônibus cheio de gente que fingia não me ver. Chorei no meu apartamento vazio. Chorei até não me restarem mais lágrimas. Então percebi algo. Isabela não só havia se casado com meu filho, ela o havia conquistado, o havia mudado, o havia transformado em alguém que eu já não reconhecia, alguém capaz de fechar a porta na cara da própria mãe. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida, piores até do que quando o pai de André nos abandonou. Piores do que as noites trabalhando sem dormir, piores do que os anos de pobreza e sacrifício, porque desta vez a dor vinha do meu próprio filho, e essa dor não tinha comparação. Tentei falar com ele. Tentei fazê-lo enxergar o que estava acontecendo. Eu ligava para ele e ele estava sempre com pressa. Mãe, estou em uma reunião. Mãe, estou saindo para jantar. Mãe, a Isabela está me esperando. Sempre uma desculpa, sempre algo mais importante do que ouvir a mãe. Em uma tarde, finalmente consegui que ele viesse ao meu apartamento. Eu disse que precisava conversar com ele sobre algo importante. Ele chegou, mas trazia aquela cara de aborrecimento. Aquela expressão que diz: tenho coisas melhores para fazer, mas vim porque é minha obrigação. Sentou-se na beira do sofá, nem sequer tirou o paletó, pronto para ir embora a qualquer momento. André, eu sinto que estou te perdendo. Fui direta, sem rodeios, porque não tinha mais tempo para ser cuidadosa. Quase não te vejo mais. Quase não conversamos mais. E quando estamos juntos, sinto que você não está realmente comigo, que sua cabeça está em outro lugar, com ela.
O rosto dele mudou. Ficou duro, defensivo. Mãe Mahá, não comece. A Isabela não tem nada a ver com isso. A voz dele saiu irritada, como se eu tivesse dito algo ofensivo, como se mencionar a esposa fosse um crime. Eu não disse que ela é a culpada. Só estou dizendo que desde que vocês se casaram, tudo mudou. Você mudou. Tentei manter a calma. Tentei não soar acusadora, mas era difícil, porque cada palavra que eu dizia era verdade, e ele sabia disso. Eu cresci, mãe. É isso que acontece. As pessoas crescem, as pessoas mudam. Não posso continuar sendo seu garotinho a vida toda. Agora tenho uma esposa, tenho responsabilidades, tenho uma vida. As palavras dele foram como golpes, cada uma planejada para me ferir, para me fazer sentir que eu era o problema, que eu era quem não entendia. Eu não estou te pedindo para ser meu garotinho. Só estou te pedindo para me incluir na sua vida, para não me tratar como se eu fosse uma desconhecida, como se eu não fosse a pessoa que deu tudo por você. Minha voz falhou. Eu odiava mostrar fraqueza, mas eu não aguentava mais. Eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Você é muito dramática, sempre exagerando tudo. A Isabela tem razão. Você é intensa demais, exigente demais. Ele se levantou. Já estava indo embora. Já tinha decidido que aquela conversa tinha terminado e eu não podia fazer nada para detê-lo. A Isabela disse isso de mim? Não foi uma pergunta, foi uma confirmação. Uma confirmação de que ela falava mal de mim, de que ela o enchia de veneno contra a própria mãe. E ele a deixava. Pior ainda, ele acreditava nela. André não respondeu, apenas me olhou com aqueles olhos que eu já não reconhecia. Aqueles olhos onde antes havia amor e agora só havia desconforto. Aborrecimento. Preciso ir, mãe. A Isabela está me esperando para jantar com os pais dela. E ele se foi, deixando-me ali com o coração partido e 1000 perguntas sem resposta. Depois daquela conversa, parei de insistir. Parei de ligar tanto. Parei de propor planos porque cada rejeição doía mais do que a anterior. Cada desculpa era como uma porta se fechando. E eu já estava cansada de bater em portas fechadas. Mas o silêncio foi pior. Não ter notícias dele, não ouvir a voz dele, ver as semanas passarem sem uma ligação, sem uma mensagem, sem nada. Era como vê-lo morrer lentamente, como perdê-lo aos poucos e não poder fazer nada para evitar. Uma noite, atrevi-me a escrever-lhe uma mensagem simples, direta. André, sinto sua falta. Podemos nos ver? Eu a enviei e fiquei olhando para o celular, esperando a resposta. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nada. Ele ignorou e não respondeu. Meu próprio filho me ignorou como se eu não existisse. 2 dias depois, ele finalmente respondeu. Desculpa, mãe, estive ocupado. Talvez no próximo mês a gente se veja. No próximo mês. Como se eu fosse uma consulta de dentista que pode ser remarcada, como se me ver fosse uma obrigação incômoda que teria que cumprir eventualmente, mas sem pressa. Tentei preencher meu tempo com outras coisas. Comecei a ir mais à igreja. Fiz amizade com Dona Rosa Pires, uma senhora da minha idade que também estava sozinha. Ela entendia. Ela também tinha filhos que haviam se afastado, que a visitavam uma vez por ano se ela tivesse sorte. Nos reuníamos para tomar café, conversar sobre nossas vidas, nossas dores. Era um consolo pequeno, mas consolo, afinal. Mas nada preenchia o vazio que André havia deixado. Nada curava a dor de saber que o filho por quem eu dei tudo agora me tratava como se eu fosse um estorvo na vida perfeita dele. Os meses passavam e as visitas ficavam cada vez mais raras. Quando finalmente me convidavam para a casa deles, tudo era desconfortável. Isabela me tratava com aquela amabilidade falsa que é pior do que o maltrato direto. Oferecia-me café em xícaras caras. Perguntava como eu estava com voz doce, mas olhos vazios. E eu entrava no jogo. Sorria, dizia que estava tudo bem, fingia não perceber as indiretas dela, os comentários envenenados, disfarçados de preocupação. Clara, você parece cansada. Está dormindo bem? Você deveria se cuidar mais na sua idade. Ela dizia enquanto me servia chá em porcelana fina, como se importasse, como se realmente se preocupasse com o meu bem-estar, mas eu via a verdade nos olhos dela. Ela só queria que eu parecesse mal, que me sentisse mal, que soubesse que eu não pertencia ao mundo dela. E André, ali sentado, calado, deixando acontecer.
Às vezes, até ria quando ela dizia algo especialmente ofensivo, como quando mencionou que eu deveria renovar meu guarda-roupa porque as roupas que eu usava eram muito antiquadas. Ele riu. Meu próprio filho riu das roupas da mãe, da mesma mãe que usou roupas velhas por anos para que ele pudesse ter um uniforme novo na escola. Isabela começou a nos comparar sutilmente, no começo. Minha mãe viajou para a Europa no mês passado. Foi maravilhoso. Você já viajou, Clara? Ela sabia perfeitamente que eu nunca havia saído do país, que mal tinha dinheiro para pagar meu aluguel, mas precisava esfregar isso em mim. Precisava que eu soubesse que ela vinha de um mundo melhor, que a família dela era superior, que eu era inferior. Um dia, cheguei à casa deles e encontrei que tinham trocado todas as fotografias. Antes havia algumas fotos de André criança, fotos que eu lhes havia dado, fotos de nós dois, da nossa vida juntos, mas agora só havia fotos dos dois, do casamento, das viagens, da vida perfeita deles, onde eu não existia. Eles tinham apagado minha história com meu filho. Tinham apagado nosso passado como se aqueles anos nunca tivessem existido. Onde estão as fotos que estavam aqui? Perguntei, tentando soar casual, tentando que não se percebesse que eu estava morrendo por dentro. Ah, essas nós guardamos. Isabela renovou a decoração. Agora está tudo mais moderno, mais elegante. André nem sequer me olhou quando disse isso. Estava verificando o celular, como se fosse uma conversa sem importância. Como se não tivesse acabado de me dizer que havia guardado todas as provas de que eu alguma vez fui importante na vida dele. Cada visita era uma nova humilhação. Cada encontro, uma nova forma de me fazer sentir pequena, insignificante, invisível. E o pior é que André não só permitia, como participava, havia se tornado cúmplice da própria esposa na tarefa de destruir a mãe. Os convites se espaçaram ainda mais e, quando chegavam, sempre vinham com condições. Venha jantar, mãe, mas não muito tarde porque temos planos depois. Venha no domingo, mas só por 2 horas porque vamos sair. Venha, mas não traga comida porque Isabela já cozinhou. Venha, mas não fale sobre certos assuntos porque incomodam a Isabela. Venha, mas, basicamente, não seja você mesma. Não exista. Apenas apareça e desapareça sem deixar rastros. Tentei falar com André mais uma vez por telefone, porque ele já nem sequer me recebia pessoalmente. André, eu sei que a Isabela não me quer por perto. E eu entendo que ela é sua esposa e que ela é sua prioridade agora. Mas eu sou sua mãe. Isso não muda. Isso não deveria mudar nunca. Mãe, já chega. Você está obcecada. A Isabela não tem nada contra você. É você quem sempre procura problemas, quem sempre faz drama. A voz dele soava cansada, farta, como se eu fosse uma criança caprichosa que não entendia a razão, como se tudo isso fosse fruto da minha imaginação. Da minha necessidade de criar conflitos onde não existiam. Eu não procuro problemas. Só quero que você me trate como sua mãe, que me inclua na sua vida, que não me faça sentir que sou um incômodo. As lágrimas começaram a cair, minha voz tremia. Eu não me importava mais em parecer desesperada. Eu já estava desesperada. Eu não posso continuar tendo essa conversa. É sempre a mesma coisa com você, sempre a vítima, sempre sofrendo. Você precisa amadurecer, mãe. Precisa entender que você não é mais o centro do meu mundo. E ele desligou. Meu filho desligou o telefone na minha cara enquanto eu chorava, enquanto eu implorava por um pouco de amor, por um pouco de consideração. Fiquei sentada na minha sala com o celular na mão, sentindo que acabara de perder a última batalha, que não havia mais nada a fazer, que meu filho tinha ido embora, que o menino que criei com tanto amor havia se transformado em um estranho, em alguém capaz de me machucar sem remorso, sem culpa, sem nada. A verdade veio a mim da forma mais inesperada. Em uma terça-feira à tarde, eu tinha ido ao banco sacar minha aposentadoria quando vi Isabela saindo de uma cafeteria elegante no centro. Ela não estava sozinha. Estava com um homem jovem, bem vestido, e a forma como falavam não era a forma como se fala com um amigo. Era íntima, cúmplice, suspeita. Escondi-me atrás de um poste. Eu não queria que ela me visse. Não queria ter que cumprimentá-la e fingir que estava tudo bem, mas também não conseguia parar de olhar. Havia algo naquela cena que me inquietava, algo que me dizia que eu deveria prestar atenção. O homem entregou-lhe uma pasta.
Isabela abriu, revisou alguns papéis, assentiu e em seguida tirou um envelope da bolsa e o deu a ele. Foi rápido, discreto, mas eu vi a troca, vi como ela olhava ao redor antes de fazê-lo, como se não quisesse que ninguém a visse. E então soube que algo não estava certo, que o que quer que estivesse acontecendo ali não era legal, ou pelo menos não era honesto. Fiquei ali parada por vários minutos depois que os dois se foram, tentando processar o que tinha visto, tentando encontrar uma explicação inocente. Talvez fosse um advogado, talvez fossem papéis de trabalho, talvez eu estivesse vendo coisas onde não existiam porque já estava predisposta contra ela. Mas algo dentro de mim dizia que não, que aquilo era importante, que eu tinha que investigar, que finalmente havia encontrado uma pista do que Isabela Cavalcante realmente era. Naquela noite, não consegui dormir. Eu pensava e repensava no que tinha visto, no envelope, na pasta, na forma como Isabela olhava nervosa ao redor. E então tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia descobrir o que ela estava escondendo. Eu ia encontrar a verdade, mesmo que me doesse, mesmo que destruísse o pouco que restava do meu relacionamento com André. Liguei para Dona Rosa no dia seguinte. Rosa, preciso da sua ajuda. Contei-lhe o que havia visto. Ela me ouviu em silêncio e, quando terminei, suspirou. Clara, tome cuidado, se meter nisso pode ser perigoso, mas eu já tinha decidido. Não havia mais volta. Rosa tinha um sobrinho que trabalhava com investigações particulares. Nada grande, casos pequenos, infidelidades, fraudes menores. Mas ele sabia como conseguir informação, como seguir pistas, como encontrar o que os outros queriam esconder. Pedi a Rosa que me colocasse em contato com ele. Paulo Camargo, esse era o nome dele. Um homem de uns 40 anos, sério, profissional. Nos encontramos em uma cafeteria longe do bairro onde André morava. Eu não queria arriscar que alguém nos visse. Contei-lhe tudo sobre o homem, a pasta, o envelope e também contei como Isabela havia entrado na vida do meu filho, como o havia afastado de mim, como tudo havia mudado desde que ela apareceu. Dona Clara, eu entendo a sua situação, mas preciso que entenda que isso pode levar tempo e pode custar dinheiro. Investigar não é barato. Paulo foi honesto desde o início. Ele me disse que precisaria de pelo menos R$5.000. 5.000 para começar, para segui-la, para verificar registros públicos, para ver se havia algo nebuloso no passado dela. R$5.000 era quase tudo o que eu tinha economizado. Era meu fundo de emergência, o dinheiro que eu guardava para o caso de ficar doente, para o caso de ter que me mudar, para o caso de acontecer algo grave. Mas naquele momento eu soube que não havia nada mais grave do que perder meu filho sem lutar, que se eu não fizesse isso, me arrependeria pelo resto da minha vida. Dei-lhe o dinheiro, todo ele, e Paulo começou o trabalho. Ele me disse que me ligaria em 2 semanas, que eu não tentasse entrar em contato com Isabela nem com André nesse meio tempo, que agisse normalmente, que não levantasse suspeitas. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Todo dia eu acordava me perguntando se tinha feito a coisa certa, se aquilo não me transformaria na vilã da história, na sogra intrometida que não conseguia deixar o filho viver a vida. Mas então eu me lembrava do rosto de André, como ele havia mudado, como ele me tratava, e eu sabia que algo externo estava influenciando-o, que meu filho não tinha ficado assim sozinho, que havia alguém por trás, e essa alguém era Isabela. A ligação de Paulo chegou em uma quinta-feira à tarde. Dona Clara, precisamos conversar. Eu encontrei algo. A voz dele soava séria, preocupada até. Combinamos de nos encontrar naquela mesma noite, na mesma cafeteria. Quando cheguei, Paulo já estava lá. Tinha uma pasta sobre a mesa, mais grossa do que eu esperava. Parecia cheia de papéis, de documentos, de provas. Meu coração batia tão forte que pensei que ia saltar do peito. Dona Clara, o que eu encontrei é grave, muito grave. Ele começou sem rodeios. Isabela Cavalcante tem manipulado seu filho desde o início, e não apenas emocionalmente, mas financeiramente também. Ele abriu a pasta e começou a me mostrar documentos, contratos, extratos bancários, conversas impressas. Isabela convenceu André a colocar todas as economias dele em investimentos que ela supostamente geria.
Prometeu-lhe dobrar o dinheiro em 1 ano. Ele confiou nela, deu-lhe tudo. Mais de R$ 500.000, em $500.000 que ele havia economizado durante anos de trabalho. Paulo apontava para os papéis enquanto falava. Os números, as contas, tudo ali. Preto no branco. E o que aconteceu com esse dinheiro? Perguntei, embora eu já temesse a resposta. Eu já sabia que nada de bom poderia vir daquilo. Desapareceu, ou melhor, ela o moveu para contas em nome dela, para investimentos reais, mas dos quais só ela é beneficiária. André colocou o dinheiro, mas ela é a única dona. Se eles se divorciarem amanhã, ele não verá um centavo de volta. Paulo passou para outro documento. Este é o contrato que ele assinou. Está redigido de uma forma que parece que ambos são sócios, mas se a senhora ler a letra miúda, tudo fica em nome dela. Senti o chão se mover debaixo de mim. Meu filho havia sido enganado pela mulher que dizia amá-lo, pela mulher com quem ele se casou. E pior ainda, ele não tinha ideia. Confiava nela cegamente. Havia dado tudo a ela e ela havia pego sem remorso. Há mais. Paulo continuou. Eu encontrei mensagens entre Isabela e a mãe dela de antes do casamento, falando sobre como André era o candidato perfeito. Jovem, com bom salário, sem família que interfira muito. Essas foram as palavras dela. Sem família que interfira. E depois, há mensagens mais recentes onde ela fala da senhora, Dona Clara. O que elas dizem? Minha voz saiu como um sussurro. Eu tremia, meu corpo inteiro tremia. Paulo me mostrou as capturas de tela, conversas de WhatsApp entre Isabela e a mãe, entre Isabela e as amigas, todas falando de mim, da velha, da sogra que não entende o lugar dela, de como ela precisava afastar André de mim, porque eu era um obstáculo para os planos dela. Eu já o tenho quase onde eu quero. Só falta ele terminar de cortar os laços com a mãe. Ele é muito dependente dela, mas estou trabalhando nisso. Pouco a pouco, estou convencendo-o de que ela é tóxica, de que o manipula, de que ele precisa se afastar para ser feliz. Essa mensagem era de 6 meses atrás. 6 meses em que Isabela havia sistematicamente envenenado meu filho contra mim. Outra mensagem dizia: a velha veio hoje sem avisar. Tive que inventar que o André estava ocupado. Ela não pode continuar aparecendo assim. Preciso que ele estabeleça limites mais claros. Talvez se eu armar uma situação em que ela se saia mal na frente de todos, ele finalmente entenderá que tem que escolher, ou ela ou eu, e obviamente ele vai me escolher. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Eu lia mensagem após mensagem, vendo como aquela mulher havia planejado cada passo, cada humilhação, cada momento de dor. Tudo havia sido calculado. Tudo havia sido parte de um plano para destruir meu relacionamento com meu filho e ficar com o dinheiro dele. Eu também encontrei isso. Paulo tirou mais papéis. Isabela tem dívidas, muitas dívidas. A família dela não é tão rica quanto aparenta. O pai está falido há 3 anos, perdeu o negócio. A casa onde vivem está hipotecada até o telhado. Todo o dinheiro que eles têm é emprestado. Aparências, pura fumaça. E Isabela precisava se casar com alguém que pudesse manter aquele estilo de vida, alguém que tivesse dinheiro ou que pudesse consegui-lo. E ela encontrou André. Ele mostrou extratos bancários da família Cavalcante, dívidas com bancos, com agiotas, com cartões de crédito. Mais de R$1.500.000, $1.500.000 em dívidas. E enquanto isso, eles continuavam fingindo, continuavam morando na casa grande, continuavam comprando roupas caras, continuavam viajando, tudo com dinheiro que não tinham, tudo com empréstimos que não podiam pagar. E agora a Isabela está fazendo o mesmo com o dinheiro do seu filho, gastando, investindo em nome dela, garantindo que quando tudo desmoronar, ela esteja protegida e André fique sem nada. André sabe de algo disso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Paulo balançou a cabeça. Não tem ideia. Ela lhe mostra extratos bancários falsos. Diz que os investimentos estão indo bem, que estão ganhando dinheiro, mas a verdade é que todo mês ela tira dinheiro dessas contas para pagar as dívidas da família, para manter a ilusão de riqueza. E André trabalha cada vez mais, pensando que está construindo um futuro, sem saber que esse futuro está sendo roubado a cada dia.
Fechei os olhos, tentei respirar, tentei processar tudo o que acabara de descobrir. Meu filho estava sendo manipulado, enganado, afastado de mim deliberadamente. E tudo por dinheiro, por um maldito dinheiro e aparências. O que eu faço com isso, Paulo? Como eu digo ao meu filho que a mulher que ele ama é uma mentirosa? Como eu mostro isso sem que ele pense que estou inventando coisas porque não gosto da esposa dele? Esse é o problema, Dona Clara. Isabela fez um trabalho perfeito. Ela plantou na mente de André que a senhora é o problema, que a senhora é controladora, ciumenta, manipuladora. Então, se a senhora chegar com estas provas, há uma grande chance de que ele não acredite, de que pense que a senhora pagou para fabricar evidências, de que está tão desesperada para separá-lo de Isabela que é capaz de mentir. Passei dias olhando para aqueles documentos. Eu os lia de novo e de novo, como se fossem mudar, como se eu fosse descobrir que tudo era um erro, que Paulo tinha se enganado, que Isabela não era realmente uma manipuladora que havia planejado tudo desde o início. Mas não, os papéis continuavam dizendo a mesma coisa. A verdade continuava a mesma, crua, dolorosa, inegável. Guardei tudo em uma caixa de sapatos no fundo do meu armário. Eu não podia deixá-los à vista. Toda vez que eu os via, meu estômago doía. Eu sentia vontade de ligar para André e gritar a verdade, de ir à casa dele e colocar os documentos na cara dele, de obrigá-lo a ver o que eu via. Mas eu sabia que não podia fazer assim. Isabela tinha feito o trabalho dela muito bem. Tinha me transformado na inimiga, na mãe tóxica de quem era preciso desconfiar. Dona Rosa vinha me visitar com frequência durante esses dias. Trazia comida para mim porque eu não tinha vontade de cozinhar. Sentava-se comigo em silêncio quando eu não queria falar. E quando eu finalmente falava, ela apenas escutava, não julgava, não me dizia o que eu deveria fazer, apenas estava ali. E isso era mais do que meu próprio filho fazia por mim. Você tem que ser inteligente, Clara. Tem que pensar bem em como usar isso, porque você só vai ter uma chance. Se você fizer errado, André nunca vai acreditar em você, e você vai perdê-lo para sempre. As palavras de Rosa ecoavam na minha cabeça o tempo todo. Ela tinha razão, eu não podia errar, eu não podia deixar que as emoções me dominassem, eu tinha que ser fria, calculista, como Isabela. Comecei a observar, a prestar atenção a cada detalhe. Toda vez que André mencionava algo sobre a vida deles, eu anotava datas, nomes, lugares, decisões financeiras que Isabela havia sugerido, viagens que haviam feito, compras grandes, tudo. Eu estava construindo um mapa, uma linha do tempo que mostrasse o padrão, a forma sistemática com que Isabela havia assumido o controle. Eu também comecei a guardar cada mensagem que André me enviava, cada conversa onde ele repetia coisas que claramente Isabela havia dito. Mãe, você precisa entender que não pode vir quando quiser. Mãe, a Isabela se sente desconfortável quando você critica as decisões dela. Mãe, você tem que respeitar que agora eu tenho minha própria família. Palavras que não soavam como as do meu filho. Palavras que tinham o veneno de Isabela escondido por trás. Paulo me ligou 2 semanas depois. Eu tenho mais informação. Isabela está planejando algo. Combinamos de nos ver de novo, desta vez em um parque mais discreto, com menos chances de alguém nos ver juntos. Isabela vai pedir a André para comprar uma casa nova, maior, mais cara. Ela já encontrou uma. Custa 4 milhões de reais. Por 4 milhões. André não tem 4 milhões de reais. Ele mal teve para comprar a que vive agora. Eu disse confusa, sem entender como Isabela planejava fazer aquilo. Eu sei, mas ela vai convencê-lo a pedir um empréstimo enorme, a usar todo o crédito que ele tem. E quando eles tiverem essa casa, ela vai fazer com que a coloquem em nome dos dois, mas com uma cláusula especial. Se eles se divorciarem, a casa fica para ela, porque ela vai argumentar que a família dela deu o valor da entrada. O que é mentira, mas ela vai falsificar documentos que provem isso. Paulo sabia de coisas que me assustavam, coisas que me faziam pensar o quão profundo ia o plano de Isabela. Isso é fraude, isso é ilegal. Minha voz tremia, não de medo, mas de raiva, de impotência, de ver como essa mulher estava destruindo meu filho e eu não podia fazer nada para detê-la. Mas é muito difícil de provar se André assinar voluntariamente. Se ele aceitar tudo sem ler, sem questionar,
que é exatamente o que Isabela tem treinado ele para fazer nestes 3 anos. Confiar nela cegamente, não duvidar, não pedir segundas opiniões, apenas assinar onde ela mandar. Paulo guardou os papéis. Dona Clara, se a senhora for fazer alguma coisa, tem que ser logo, antes que ele assine aquela casa, porque se o fizer, vai ficar preso financeiramente a Ana Isabela por décadas, e sair disso será quase impossível. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na minha cama com a caixa de documentos no colo, pensando, planejando, tentando encontrar a forma perfeita de revelar a verdade. Tinha que ser em público, tinha que ser na frente de testemunhas. Tinha que ser em um momento em que Isabela não pudesse escapar, em que não pudesse virar a história, em que não pudesse se fazer de vítima. E então me lembrei do jantar, o jantar em que eu tinha que me desculpar, em que André havia convidado os amigos ricos, os sócios de Isabela, as pessoas que importavam no novo mundo de aparências deles. Aquela era a minha oportunidade, aquele era o momento perfeito. Liguei para Paulo. É no sábado, às 8. Preciso que você chegue às 8h30, quando todos já estiverem lá, quando não puderem mais cancelar nem escapar. Dei-lhe o endereço, repeti o plano. Ele confirmou que estaria lá com tudo, com cada prova, com cada documento, com cada mensagem. Os dias que antecederam o jantar, passei me preparando, ensaiando na minha cabeça o que eu ia dizer, como eu ia dizer. Eu tinha que ser perfeita, tinha que ser clara, direta, sem emoções que me traíssem, sem lágrimas que me fizessem parecer fraca, sem raiva que me fizesse parecer a sogra amargurada. Apenas fatos, apenas a verdade, apenas justiça. Experimentei 3 vestidos diferentes. Eu queria parecer digna, respeitável. Não queria que ninguém pudesse dizer que eu era a pobre mãe invejosa da vida do filho. Escolhi um vestido cinza, simples, elegante. Arrumaram meu cabelo, maquiei-me levemente. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente. Uma mulher que não ia mais implorar, uma mulher que não ia mais se humilhar, uma mulher que ia lutar. Dona Rosa veio me ver na noite anterior ao jantar. Você está pronta? Ela me perguntou. Eu assenti. Estou pronta. Pela primeira vez em muito tempo. Estou pronta. Ela me abraçou tão forte que eu quase não conseguia respirar. Tome cuidado, Clara. Aconteça o que acontecer amanhã, tome cuidado. E não se arrependa. Faça o que fizer, não se arrependa. Eu não vou me arrepender. Eu já passei tempo demais me arrependendo de não ter agido antes, de ter deixado Isabela fazer o que quis, de ter aceitado as migalhas de atenção que André me dava. Não mais. Amanhã tudo termina. Ou eu recupero meu filho, ou eu o perco para sempre. Mas pelo menos eu vou lutar. O sábado chegou. Acordei cedo, embora o jantar fosse à noite. Tomei banho, me arrumei com calma, vesti o vestido cinza, me maquiei, olhei-me no espelho e pela primeira vez em meses me reconheci. Eu não era a mulher quebrada que eu tinha sido, eu não era a mãe suplicante que implorava por atenção, eu era Clara Medeiros, a mulher que criou um filho sozinha, a mulher que trabalhou até o cansaço, a mulher que merecia respeito e que ia exigi-lo. Peguei um táxi para a casa de André. Cheguei exatamente às 8. Toquei a campainha. Meu coração batia forte, mas minhas mãos não tremiam. Eu estava pronta, mais pronta do que já estive para qualquer coisa na minha vida. Isabela abriu a porta. Ela usava um vestido preto que provavelmente custou mais de R$5.000, nas 5.000 US. Joias brilhantes, maquiagem perfeita, sorriso falso. Clara, que bom que você veio. A voz dela escorria doçura venenosa, aquela doçura que ela usava quando havia testemunhas, quando tinha que fingir que era a nora perfeita. Eu entrei. A casa estava cheia de gente, casais elegantes, bem vestidos, com taças de vinho nas mãos, conversando em pequenos grupos. O cheiro de comida cara enchia o ar. Tudo era perfeito. Tudo era planejado para impressionar, para mostrar sucesso, para gritar. Olhem tudo que bom que temos. André se aproximou, deu-me um beijo rápido na bochecha. Mãe, obrigado por ter vindo. Venha, quero te apresentar alguns amigos.
Ele me levou de grupo em grupo, apresentando-me como a mãe dele, mas sem orgulho, sem carinho, apenas como uma obrigação social. Esta é minha mãe, esta é Clara. Palavras vazias, sem significado, sem amor. Eu sorria, cumprimentava, aceitava as taças de vinho que me ofereciam, embora eu não bebesse. Apenas assegurava, apenas interpretava o papel que se esperava de mim. A mãe agradecida por ser incluída, a mãe que ia se desculpar, a mãe que finalmente havia aprendido. Às 8h20, Isabela bateu na taça com uma faca. O som chamou a atenção de todos. As conversas pararam. Todos os rostos se voltaram para ela. Ela sorriu. Aquele sorriso de triunfo, aquele sorriso que dizia: agora vem o bom, agora vem a humilhação pública. Amigos, obrigado por estarem aqui esta noite. André e eu queríamos compartilhar este jantar especial com vocês e também queríamos que fossem testemunhas de algo importante. Ela olhou para mim. Os olhos dela brilhavam com malícia mal contida. Clara, a mãe de André, tem algo a nos dizer. Algo que ela precisa dizer na frente de todos vocês. Todos me olharam, expectantes, curiosos, alguns com pena, outros com desconforto. Ninguém sabia exatamente o que esperar, mas todos sabiam que seria constrangedor. Eu me levantei, deixei a taça sobre a mesa, caminhei até o centro da sala, bem na frente de Isabela e André. Você tem razão, Isabela. Eu tenho algo a dizer e preciso que todos escutem. Minha voz saiu clara, firme, sem tremer. Olhei para meu filho, olhei para aquela mulher que havia destruído nosso relacionamento e então sorri. Um sorriso pequeno, tranquilo, o sorriso de alguém que sabe que tem todas as cartas na mão. Nesse momento, a campainha tocou. Paulo havia chegado exatamente na hora. Como tínhamos planejado. Isabela franziu a testa. Não esperava mais convidados. André, confuso, foi abrir a porta. Quando ele viu Paulo com a maleta, o rosto dele demonstrou surpresa. Este é Paulo Camargo. Ele veio comigo. Faz parte do que eu preciso dizer a vocês. Eu disse antes que André pudesse perguntar. Paulo entrou. Cumprimentou com um gesto breve. Parou ao meu lado como um aliado, como uma testemunha, como a prova viva de que o que eu ia dizer não era fruto da minha imaginação ou do meu desespero. Era real, era verificável, era inegável. Isabela, você me pediu para me desculpar com você, para admitir que tenho sido uma sogra ruim, que tenho interferido, que tenho feito você se sentir desconfortável. Eu fiz uma pausa. Deixei o silêncio se estender. Deixei que todos prestassem atenção. E você tem razão. Eu devo me desculpar, mas não pelo que você pensa. O rosto dela mudou. O sorriso desapareceu. Em seus olhos surgiu algo novo. Preocupação, medo, talvez. Como se de repente percebesse que aquilo não estava seguindo o plano dela. Que eu não era a mãe submissa que ela esperava. Que algo havia mudado. Eu devo me desculpar por ter demorado tanto para descobrir quem você realmente é, por ter deixado você manipular meu filho por 3 anos, por não ter agido antes. Mas isso acaba hoje. Hoje, todos vão saber a verdade sobre você, Isabela Cavalcante, sobre sua família, sobre suas intenções, sobre tudo o que você tem escondido por trás desse sorriso falso e desse luxo emprestado. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém respirava, ninguém se movia, todos olhavam. André deu um passo em minha direção. Mãe, o que você está fazendo? A voz dele soava alarmada, irritada, mas também confusa, como se ele não soubesse se devia me deter ou escutar. Estou salvando meu filho, é isso que estou fazendo. Olhei para Paulo. Ele abriu a maleta, tirou a primeira pasta, a primeira prova, o primeiro de muitos documentos que iriam destruir o mundo perfeito que Isabela havia construído sobre mentiras. E nós começamos. Paulo colocou a primeira pasta sobre a mesa de jantar. Todos os convidados se aproximaram, curiosos, desconfortáveis, incapazes de desviar o olhar do que estava prestes a ser revelado. Isabela permanecia parada, quieta demais, como um animal que sabe que está encurralado, mas ainda busca uma saída. André, sua esposa convenceu você há 2 anos a investir todas as suas economias em um fundo que ela supostamente geria. Mais de R$500 mil. 500 mais. Seu dinheiro,
O dinheiro que você ganhou com seu trabalho. Comecei a falar. Minha voz era firme. Cada palavra medida, cada frase, uma estocada direta no coração da mentira. Mãe, do que você está falando? André tentou interromper. O rosto dele mostrava confusão, aborrecimento, mas também um lampejo de medo, como se uma parte dele já soubesse que o que estava por vir não ia agradá-lo. Deixe-me terminar, André. Paulo, mostre-lhes os documentos. Paulo abriu a pasta, tirou os contratos, os extratos bancários, os papéis que mostravam cada movimento daquele dinheiro. Aqui, mas está o contrato que você assinou, André. Diz que você e Isabela são sócios, que ambos são donos do investimento. Mas se você ler esta cláusula aqui em letra miúda, verá que, em caso de dissolução matrimonial, todos os ativos ficam em nome dela, apenas dela. André pegou os papéis. As mãos tremiam. Ele lia, relia. O rosto dele mudava a cada linha, de confusão para incredulidade, de incredulidade para compreensão, de compreensão para horror. Isabela, isso é verdade? Por que esta cláusula está aqui? A voz dele soava quebrada, como se cada palavra doesse. Amor, é apenas um tecnicismo legal. Meu advogado me disse que era necessário para proteger o investimento. Isabela tentou soar calma, mas a voz dela tremia. As mãos se moviam nervosas. Ela tentou tocar André, mas ele se afastou. Um movimento pequeno, mas definitivo. Proteger o investimento ou proteger você? Continuei, sem piedade. Porque esse dinheiro nunca esteve em investimento real nenhum. André, olhe para estes extratos bancários. Paulo mostrou mais papéis. Seu dinheiro foi transferido para contas pessoais de Isabela e de lá foi usado para pagar dívidas da família dela. Os convidados murmuravam agora. Olhares se cruzavam. Alguns tiravam os celulares, provavelmente gravando ou tirando fotos. O escândalo estava se desenrolando na frente deles e todos queriam sua parte da fofoca para contar depois. Isso é mentira! Isso é completamente falso! Isabela elevou a voz. O rosto dela havia ficado vermelho. Ela não era mais a anfitriã elegante. Era uma mulher encurralada, desesperada. André, ela está inventando tudo isso. Ela está com ciúmes. Sempre esteve com ciúmes do que temos. Ciúmes? Repeti a palavra com amargura. Sim, Isabela, estou com ciúmes. Ciúmes de como você roubou meu filho, de como você o manipulou, de como você o afastou de mim sistematicamente. Paulo, mostre-lhes as mensagens. Paulo tirou mais papéis, capturas de tela de conversas entre Isabela e a mãe dela, entre Isabela e as amigas, conversas onde ela planejava cada passo, onde falava de mim como um obstáculo, onde zombava de André por confiar nela, onde calculava quanto dinheiro podia tirar dele antes que ele percebesse. André leu as mensagens em silêncio. O rosto dele perdia a cor a cada linha. Eu já o tenho quase onde eu quero. A velha é um problema, mas estou o afastando dela pouco a pouco. É mais fácil do que eu pensei. Basta eu chorar um pouco, e ele faz o que eu quero. Essas eram as palavras de Isabela. As próprias palavras dela, impossíveis de negar. Isabela, você escreveu isso? André mostrou o celular a ela. A voz dele era apenas um sussurro cheio de dor, de traição, de um mundo desmoronando. Você realmente escreveu isso sobre mim, sobre minha mãe? Isabela não respondeu. Apenas olhava para os papéis, buscando uma saída, buscando uma explicação, mas não havia nenhuma. As provas eram irrefutáveis. As mensagens eram claras, tudo estava ali, preto no branco, verdade inegável. E tem mais, continuei. Isabela disse a todos que a família dela é rica, que tem propriedades, negócios de sucesso, mas a verdade é que eles estão falidos. O pai perdeu tudo há 3 anos. A casa onde vivem está hipotecada. Eles têm dívidas com 4 bancos diferentes, mais de R$1.500.000. R$1.500 em dívidas. E o seu dinheiro, André, o seu dinheiro tem estado pagando essas dívidas, mantendo a ilusão de riqueza, sustentando uma mentira. Paulo mostrou os documentos bancários da família Cavalcante. Hipotecas vencidas, empréstimos não pagos, cartões de crédito no limite.
Todo o dinheiro que eles fingiam ter era fumaça, dívida disfarçada de sucesso. E agora todos naquela sala sabiam. Todos os amigos elegantes, todos os sócios de negócios, todos os que haviam acreditado na fachada. Uma das convidadas falou. Lúcia Nogueira, uma empresária que conhecia Isabela de algum clube social. Então, as viagens para a Europa, as joias, tudo era com o dinheiro do André? A voz dela soava indignada, enganada, porque ela também provavelmente havia acreditado que Isabela era do mesmo nível social, que pertencia àquele círculo de riqueza, e agora descobria que tudo era mentira. Isabela tentou uma última vez. André, por favor, me deixe explicar. Sim, eu cometi erros, mas fiz isso por nós, pelo nosso futuro. Sua mãe está distorcendo tudo, está fazendo parecer pior do que é. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Lágrimas reais desta vez, não de manipulação, mas de desespero, de ver como tudo desmoronava. Mas André já não olhava para ela com amor, olhava com nojo, com traição, com a dor de quem descobre que tudo o que acreditava era mentira. Você me usou desde o começo, você me usou, me afastou da minha mãe, me fez acreditar que ela era o problema, quando o problema era você. A voz dele aumentou, raiva misturada com dor. Você precisava do meu dinheiro. Era só isso que você precisava. E eu fui tão estúpido que te dei tudo. Ele se virou para mim. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu fui um idiota, um cego. Eu te tratei tão mal. Eu te afastei, te fiz sentir que não importava. E tudo porque eu acreditei nas mentiras dela. Era ela o tempo todo. A voz dele falhou. Meu filho, meu menino. Chorando na frente de todos, destruído. Eu quis abraçá-lo, mas me detive. Ainda não. Primeiro eu tinha que terminar o que havia começado. Primeiro eu tinha que me certificar de que Isabela nunca mais pudesse machucá-lo. André, ela ia fazer você assinar uma hipoteca de 4 milhões de reais, de 4 mil cores, na próxima semana, para uma casa que ficaria no nome dela, com documentos falsos que diriam que a família dela deu o valor da entrada. Paulo mostrou os e-mails, os documentos do corretor de imóveis, o plano completo, detalhado, pronto para ser executado. Faltava apenas André assinar. Faltava apenas mais uma semana de engano, mais uma semana de mentiras, e meu filho teria ficado preso financeiramente para sempre. Os convidados já não disfarçavam, falavam entre si, apontavam para Isabela. Alguns estavam indo embora, outros tiravam os celulares. No dia seguinte, a cidade inteira saberia o que havia acontecido naquela noite. Isabela Cavalcante ficaria destruída socialmente. Ninguém naquele círculo voltaria a confiar nela. Ninguém voltaria a recebê-la. A reputação dela estava arruinada. Isabela desabou. Caiu sentada no sofá, chorando. Não tentava mais se defender, não tentava mais explicar. Apenas chorava porque sabia que havia perdido, que tudo pelo que havia trabalhado, tudo o que havia construído sobre mentiras, tinha desmoronado em uma noite, em um jantar, por causa de uma sogra que ela havia subestimado. André caminhou em minha direção, pegou minhas mãos. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu fui um idiota, um cego. Eu te tratei tão mal. Eu te afastei, te fiz sentir que não importava, e tudo porque eu acreditei nas mentiras dela. As palavras dele saíam entrecortadas, entre soluços. Meu filho chorava e eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Eu também o abracei forte, como não o abraçava há 3 anos, como costumava abraçá-lo quando era criança, e o mundo o machucava, e eu era o refúgio dele, a proteção dele, a casa dele. Está tudo bem, meu amor, está tudo bem. Já passou tudo. Sussurrei contra a cabeça dele e senti como ele se agarrava a mim, como se eu fosse a única coisa sólida em um mundo que havia se tornado líquido. Os dias que se seguiram àquele jantar foram estranhos. André apareceu no meu apartamento no dia seguinte, cedo, com os olhos inchados de tanto chorar, com uma expressão que eu não via há anos, pura vulnerabilidade. Sentou-se no meu sofá velho e, por horas, não disse nada. Apenas ficou ali, como quando era criança, e vinha buscar consolo depois de um dia difícil. Eu não tentei enchê-lo de palavras. Não lhe disse, eu te avisei. Não lhe cobrei os 3 anos de dor. Apenas estive ali,
presente, como sempre estive, como sempre estaria. Porque é isso que as mães fazem. Recebem os filhos quando o mundo os quebra, sem julgamentos, sem reprovações, apenas com braços abertos. Mãe, como eu pude ser tão cego? Ele finalmente falou. A voz dele soava quebrada, envergonhada. Como eu não vi o que ela era? Como eu deixei que ela te tratasse assim, que eu te tratasse assim? Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou de novo. Lágrimas de um homem que descobre que construiu a vida sobre mentiras. Eu me sentei ao lado dele, peguei a mão dele. A mesma mão que segurei quando ele deu os primeiros passos. A mesma mão que enfaixei quando ele caiu da bicicleta. A mesma mão que agora tremia de dor e arrependimento. Ela é muito boa em manipular, André. Ela escolheu você porque sabia que você era nobre, que confiava, que amava com tudo. Não é sua culpa ter acreditado em alguém que dizia te amar. Mas é minha culpa ter te afastado, ter te tratado como se você não importasse, ter te feito sentir que era um problema. Ele me olhou com aqueles olhos que tanto se pareciam com os meus, os olhos que ele herdou de mim. Mãe, eu nunca vou conseguir me desculpar o suficiente. Nunca vou conseguir consertar esses 3 anos. Eu não preciso que você conserte nada. Eu só preciso que você nunca mais se esqueça de onde veio. Quem esteve aqui quando você não tinha nada. Quem te amou mesmo quando você parou de me amar. Minha voz era suave, sem rancor, porque rancor não constrói pontes. E eu precisava recuperar meu filho, não castigá-lo. André se mudou de volta para um apartamento pequeno, deixou a casa que dividia com Isabela, iniciou os trâmites do divórcio. Paulo o ajudou com os documentos legais, com as ações para recuperar pelo menos parte do dinheiro roubado. Seria um processo longo, doloroso, mas necessário. Isabela tentou ligar várias vezes, enviava mensagens longas, cartas, implorando por outra chance, prometendo que mudaria, que tudo havia sido um mal-entendido. Mas André não atendia. Ele havia aprendido a lição, havia visto a verdade e não havia mais volta. A família Cavalcante tentou ameaçar com processos, com escândalos públicos, mas Paulo tinha tudo documentado, cada mentira, cada fraude, cada manipulação. E eles sabiam disso, sabiam que, se levassem aquilo aos tribunais, perderiam mais do que já haviam perdido. Então ficaram calados, humilhados, destruídos socialmente. Os domingos voltaram a ser nossos. André vinha ao meu apartamento toda semana. Comíamos juntos, conversávamos, ríamos às vezes, chorávamos outras, reconstruindo o que Isabela havia destruído. Tijolo por tijolo, conversa por conversa, abraço por abraço. Um domingo, 2 meses depois daquele jantar, André chegou com uma caixa. Mãe, encontrei isto guardado na garagem da casa. A Isabela as tinha escondido. Ele abriu a caixa. Eram as fotografias, todas as fotografias da nossa vida juntos. As que haviam desaparecido da casa dele, as que Isabela havia apagado. Lá estavam. André bebê, André na primeira comunhão, André se formando, nós 2 sorrindo em cada etapa da vida dele. Eu vou emoldurá-las. Vou colocá-las no meu novo apartamento porque nunca mais vou me esquecer de quem esteve lá, de quem me amou quando eu não tinha nada, de quem sacrificou tudo para que eu pudesse ter uma vida melhor. Ele me olhou com lágrimas nos olhos. Me perdoa, mãe, por favor, me perdoa. Eu já te perdoei, meu amor. No dia em que você nasceu, eu te perdoei por tudo o que você pudesse me fazer nesta vida. Eu o abracei e senti que finalmente havíamos voltado, que meu filho havia retornado para mim. Não o menino que ele era, mas o homem que ele deveria ter sido sempre. Um homem que conhecia o valor da lealdade, do amor verdadeiro, da família. Meses depois, encontrei Dona Rosa no mercado. Ela me abraçou forte. Clara, você está diferente, você parece em paz. E ela tinha razão, eu estava em paz, porque eu não carregava mais o peso da injustiça, não vivia mais me perguntando o que eu tinha feito de errado, não me sentia mais invisível, eu havia recuperado minha dignidade, não implorando, não suplicando, mas me defendendo, mostrando a verdade, recusando-me a ser a vítima silenciosa que todos esperavam que eu fosse. E ao fazer isso, eu não só me salvei, salvei meu filho. André agora me liga 3 vezes por semana,
Visita-me todo domingo, inclui-me na vida dele, não mais como uma obrigação, mas como uma escolha, como alguém que quer estar ali, que valoriza a minha presença, que entende o que perdeu durante aqueles 3 anos sombrios. Às vezes, ele me pergunta como eu pude perdoá-lo tão facilmente, como pude recebê-lo de volta, sem reproches, sem fazê-lo pagar pela dor causada. E eu lhe digo a verdade, porque o amor de mãe não é um amor condicional. Não é um amor que guarda rancor, é um amor que perdoa, que espera, que nunca se rende. Mas eu também lhe digo que perdão não significa esquecimento, que as cicatrizes continuam ali, invisíveis, mas reais, e que ele terá que conviver com o conhecimento de que machucou a pessoa que mais o amou. Essa é a carga dele, essa é a lição dele. E é uma lição que ele precisava aprender. Em uma tarde, enquanto tomávamos café na minha sala, André me disse algo que eu nunca esquecerei. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por lutar, porque se você não tivesse feito isso, eu teria perdido tudo. Meu dinheiro, minha dignidade e o pior, eu teria perdido você, e isso teria sido a coisa mais terrível. Eu sorri. Um sorriso tranquilo, sereno, o sorriso de alguém que lutou e venceu. Não com gritos, não com violência, mas com a verdade, com dignidade, com a força silenciosa que só as mães conhecem. Eu nunca ia desistir de você, meu amor. Nunca. Porque você é a minha vida, o meu propósito, a minha razão de ser. Hoje tenho 67 anos. Moro no mesmo apartamento pequeno. Uso a mesma roupa simples. Como a mesma comida simples. Não tenho luxos, não tenho riquezas, mas eu tenho meu filho. Tenho o amor dele, tenho o respeito dele, tenho a presença dele. E isso vale mais do que todos os diamantes e casas grandes do mundo. Isabela foi embora da cidade. Ouvi dizer que voltou a morar com os pais, que ninguém no círculo social deles voltou a falar com ela, que a reputação dela ficou destruída para sempre. Não sinto prazer pela queda dela, mas também não sinto pena. Ela escolheu o caminho dela, escolheu a mentira, a manipulação, o engano, e as escolhas têm consequências. Eu aprendi algo com tudo isso. Aprendi que o silêncio nem sempre é paz, que aguentar nem sempre é amor, que às vezes é preciso lutar, é preciso se defender, é preciso dizer basta. E é preciso fazê-lo sem medo, sem culpa, com a certeza de que defender a própria dignidade nunca está errado. Nós, mães, não temos que aceitar o maltrato dos nossos filhos só porque os amamos. Não temos que desaparecer para abrir espaço para as novas vidas deles. Não temos que nos transformar em fantasmas de nós mesmas. Merecemos respeito, merecemos amor, merecemos estar presentes. E se esse respeito não vier por bem, então é preciso reclamá-lo com a verdade, com provas, com a firmeza de quem sabe que tem razão, porque no final, a verdade sempre vence. Pode demorar, pode doer, pode custar lágrimas e noites sem dormir, mas sempre, sempre vence. Hoje, olho pela janela do meu apartamento. Vejo o sol caindo sobre a cidade e sorrio, porque eu sobrevivi, porque eu lutei, porque eu recuperei o que era meu filho, minha dignidade, minha paz. E ninguém nunca mais vai tirar isso de mim. Eu prometo isso a mim mesma, a todas as mães que se calam quando deveriam gritar, a todas as mulheres que desaparecem quando deveriam brilhar. O luxo se destrói, as aparências caem, o dinheiro acaba, mas o amor verdadeiro, aquele que não pede nada em troca, aquele que perdoa, mas não esquece, aquele que luta quando é necessário, esse amor permanece e eu sou a prova viva disso. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história. Com carinho.